E a candidíase, o que é? Como ela surge? Ela volta sempre? Tem a ver com alimentação? Não tem? Também, é um problema muito comum no dia a dia do consultório, não só a candidíase, mas os corrimentos em geral, né? Mas eu gosto sempre de explicar para as pacientes, né, Carol, porque a gente tem que partir primeiro de uma boa explicação, né? Sim. Porque existe, a mulher, ela tem uma flora vaginal, né? Então ela tem que ter ali bactérias, que a gente chama de lactobacilos, que constituem as defesas, assim como a gente tem defesas do nosso intestino, né, que são as nossas floras intestinais, a mulher ela tem a flora bacteriana vaginal que está ali para a defesa da mulher. Então, é comum às vezes a gente atender paciente que diz, eu estou com corrimento, mas aí tu vê lá direitinho, faz os exames, não tem nada de errado, não tem odor, praticamente não tem nada de sintoma como coceira, né? Então, essa secreção, e mulheres mais jovens, né, têm uma estrutura ali de colo de útero mais glandular, elas produzem mais muco, é natural que tenha um volume um pouquinho maior de secreção fisiológica, ou seja, normal. Né? A partir do momento que começa a ter queixa de coceira, bom, aí geralmente vem a tal da candidíase, né? Então, aí é um desequilíbrio dessa flora, ou seja, essas bactérias que devem estar ali, né, para proteger a mulher, quando elas entram em desequilíbrio, pode ser por vários aspectos, né? Fatores, por exemplo, como uso de antibiótico, né? Tratou lá uma amidalite, usou antibiótico, agride a flora também de proteção natural da mulher. Assim como às vezes a pessoa toma um antibiótico e tem diarreia. Aquilo agride tanto o intestino que a pessoa tem diarreia. Está tratando uma amidalite, está tratando uma sinusite, trata uma coisa, acontece uma infecção urinária, exatamente. Agride a flora, desequilibra, vem uma candidíase, que é um fungo, ele é oportunista, ele também convive nesse ambiente em mínima quantidade, só que quando acontece um desequilíbrio, ele vai crescer. Né? Ali, as barreiras que ele tinha naturais baixaram, então ele se prolifera e aí começa sintoma, que é aquele corrimento esbranquiçado, grumoso, geralmente um leite coalhado, né, que a gente diz, por isso que é grumos, e bastante coceira, é característica. E ela é muito comum no verão, né, Carol? Em épocas de praia, piscina, ficar muito tempo com roupa úmida, molhada. O fungo, ele gosta de calor e umidade. Então, ele é um prato cheio para ele se proliferar mais, né? Ficar, assim, horas e horas com uma roupa molhada, né? No caso da mulher, roupa íntima, a gente orienta que seja sempre material como algodão, né? É mais saudável. Roupa íntima de material sintético de uso assim muito frequente também, né? Não transpira. Roupas muito justas, né? Existiu uma campanha, uma época, anos atrás, que era saia de saia, né? Que sugeria que as mulheres pelo menos 2, 3 vezes por semana usassem saia, não só calça. Por causa disso. Exato, porque daí vai fazer com que dê uma equilibrada, né? Na questão da flora E eu íntima. achava que isso tudo era mito. Não, é fisiológico. E outra coisa importante também, que às vezes as pacientes têm muita mania de paranoia de higiene, né? Então, na ginecologia, menos é mais para essa parte íntima, né? Então, às vezes, o uso excessivo de sabonetes, né, para higiene íntima, né? Tu pega as meninas, às vezes elas vêm com aquela coisa que, me sinto suja, parece que tem cheiro, e aí começa um excesso de higiene, né? E essa higiene geralmente prejudica mais do que ajuda. Então, a gente tem, assim, indicações de... porque o pH, né, da parte íntima ali, ele é ácido. Se a gente for pegar, por exemplo, qualquer produto de limpeza, sabonetes em geral, eles são alcalinos, é o contrário do ácido. Então, se tu for usar alguma coisa alcalina ali, vai prejudicar. Já vai desequilibrar a flora. Bom, higiene interna, então, jamais, né? Que é uma coisa também que, às vezes, as pacientes fazem porque estão achando que, poxa, estou me sentindo suja, né? Acho que é melhor fazer uma higiene mais completa aí. Fazem uma higiene interna. Isso aí destrói completamente terrível, né? a flora vaginal de defesa da mulher, né? E às vezes tu atende uma paciente e diz, a gente passou ali fim de semana no motel, teve uma relação na banheira. Pode, né? Isso não é proibido, mas se for algo eventual. Agora, usou ali um sabonete lá que estava disponível como um lubrificante, bom, agrediu completamente a flora vaginal. É bem provável que ela vá ter ali uma candidíase e tudo mais, né? Então, e isso, quando a gente
tem casos de pacientes, lógico, que mesmo fazendo tudo direitinho, elas têm esses problemas de repetição. Né? Então, aí já são casos mais desafiadores. A gente tem que usar hoje, se usa muito probióticos, né? A gente usa via oral, né? São sob forma de sachê, né? É flora viva, né? De lactobacilos, que daí a mulher toma e melhora, daí diminui o pH, né, da parte íntima, melhora, repõe essa flora e melhora a imunidade, não só para a parte íntima, também para intestino, imunidade em geral. Então, a gente tem várias linhas de tratamento. Hoje tem até, entre aspas, vacinas que se pode sugerir para melhorar essa questão da saúde íntima também, evitando candidíase de repetição e tudo mais. Mas é um conjunto de coisas, às vezes. Você vai acertar numa paciente que está tendo de repetição, aí trata, usa antifúngico, usa creme, usa via oral, né? E às vezes não resolve, melhora um pouquinho, volta, melhora. Então, às vezes você tem que tentar achar a origem do problema. Por que que essa pessoa, por que que essa mulher ela não está tendo uma defesa adequada? Por que que o corpo dela não consegue reagir e se manter em harmonia, né? Se manter com uma condição que se sustente sozinho, né? Passa o efeito do remédio, volta de novo a crise. Olha só, como a informação é importante, né? Quanta coisa a gente fica sabendo que não tem nem ideia. Isso aí. Uma outra coisa também relacionada a isso que a gente estava falando, que é muito comum, né, a gente atender, voltando nessa questão da queixa do corrimento, né, em pacientes mais jovens isso é bem mais comum, né. Existem outras causas também, né, bactérias em geral, né, mas aí a gente percebe que a coloração, geralmente a paciente já chega se queixando, olha, eu tenho um corrimento e ele é esverdeado, é amarelado, aí pode ser tricomonias, daí uma DST também, uma IST, né, uma infecção de transmissão sexual, sexualmente transmissível. Então aí o tratamento já é à base de antibióticos, já é uma coisa realmente que chama muito a atenção, assim, porque a paciente ela já se conhece, ela já vê, opa, isso aqui não é normal, né, e é algo que começa, já dá bastante sintoma, o odor geralmente bem característico. E a gente tem que se atentar muito para essas ISTs, né, Carol, porque elas têm também relevância na fertilidade das mulheres. Uma vez que algumas dessas bactérias, né, que são de transmissão sexual, como por exemplo a clamídia, né, e esse é um nome que quem teve ou quem teve uma sequela por clamídia nunca vai esquecer na vida, ela pode sim começar com uma infecção ali, né, vaginal, passar por uma infecção uterina, né, comprometer o endométrio, que é a parte de dentro do útero, atingir as trompas e causar infertilidade nessa mulher. Nossa. Então, a gente chama isso de doença inflamatória pélvica. Começa com uma doença que atinge toda a estrutura do útero. Então, o sintoma vai ser, além de um corrimento, que às vezes pode até nem estar tão evidente, mas dor, né? Essa paciente ela vai ter dor na relação, dor embaixo da barriga, e daí é uma dor que tem um período assim bem estabelecido, né? A paciente diz, olha, começou há 2 meses, eu nunca tive essa dor antes, ela não existia na minha vida, não tem nada a ver com o período menstrual, ela está tendo dor ali, né? Praticamente de forma permanente. Aí você vai fazer um exame simples, dosa o exame, ou às vezes é diagnóstico do toque mesmo. Opa, essa paciente está com uma doença inflamatória pélvica. O tratamento ele tem que ser rápido, tem que ser agressivo, né? Porque a gente já usa um esquema de antibióticos, não tem como isolar e tentar descobrir qual é a bactéria, será que é só clamídia? Não, tem várias outras que podem causar isso. Então a gente já usa um protocolo que são um grupo de antibióticos que vai abranger, vai atacar todas essas bactérias que podem estar causando essa doença inflamatória pélvica. E o objetivo principal da rapidez desse tratamento tem que ser a preservação da fertilidade dessa paciente. Porque às vezes uma inflamação pélvica, uma infecção pélvica causada por uma clamídia, a maioria das vezes, vai tornar essa paciente infértil no futuro. Vai causar um dano terrível para a vida reprodutiva dela, né? E às vezes isso aconteceu há 10 anos atrás, lá, né, numa relação que ela teve qualquer desprotegida lá, que pegou um infeliz lá que estava com uma clamídia e causou todo um transtorno para a vida dela. Então a gente trata de forma agressiva, né? Entra com antibiótico, tentando preservar, né, a vida fértil dessa paciente e aí sim. Mesmo nesses casos, algumas podem permanecer com dor por mais um tempo, mas 80% delas já vai não ter mais dor, né? Depois de concluir o tratamento, já vai seguir vida normal, sem corrimento, sem mais nada. E isso é muito importante para a vida fértil dessas pacientes.